Hoje iniciaremos uma série de aulas onde falaremos sobre todos os tecidos que fazem parte do grupo dos conjuntivos, iniciando com os aspectos gerais ou características gerais que se atribuem a todos eles. Bom, inicialmente precisamos considerar a origem desses tecidos conjuntivos. Todos eles, desde o tecido sanguíneo, ósseo, cartilaginoso até os conjuntivos propriamente dito, são originados do tecido embrionário denominado mesoderme ou mesodermo. Esse tecido ele vai se diferenciar, vai gerar células denominadas mesênquimas e esses mesênquimas terão o potencial de se multiplicar para gerar as células dos tecidos conjuntivos. De uma forma geral, podemos atribuir várias funções a estes tecidos. As características mais gerais é que eles vão preencher espaços entre os órgãos e também vão conferir sustentação ao nosso corpo. Morfologicamente, esse tecido ele tem grande quantidade de substância extracelular. Essa característica vai diferenciá-los dos tecidos epiteliais, que apresentam pouca ou nenhuma quantidade dessa substância. Além disso, vão apresentar porções fibrosas. Existem 3 tipos de fibras que aparecem no tecido conjuntivo, falaremos a seguir, e um conjunto variado de células generalizadas. Então, se eu tiver que caracterizar de maneira geral o grupo dos tecidos conjuntivos, que vai desde tecidos líquidos como o sangue, até tecidos rígidos como o ósseo, esses tecidos eles terão em comum a presença da matriz ou substância intercelular, fibras proteicas e células generalizadas variadas. Como podemos visualizar aqui nessa imagem, os tecidos conjuntivos eles têm ampla distribuição no nosso corpo. Nessa imagem podemos ver um corte transversal do joelho, em que somente nessa região todos os tecidos conjuntivos se farão presente. Tecido adiposo, sanguíneo, denso modelado, cartilaginoso, ósseo, conjuntivo frouxo e assim por diante. Falando um pouquinho sobre cada um dos componentes básicos dos tecidos, o primeiro deles é a substância intercelular. Essa substância ela é constituída principalmente por água, e essa água ela vai dissolver polissacarídeos, proteínas e outros componentes orgânicos. A função da substância intercelular seria ser o meio onde os outros elementos do tecido, as fibras e as células, vão estar inseridos. Na imagem, a gente pode perceber que as células e as fibras se mantêm distantes, então vão estar imersas num fluido que nós denominamos substância intercelular, que vai ter consistência e forma de acordo com o tecido onde está inserido. Então, nós podemos ter, por exemplo, essa substância sólida, rígida, como é o caso do tecido ósseo, ou ter líquida, como é o caso do plasma sanguíneo. Nesta imagem, é uma fotomicrografia microscópica da substância intercelular, onde podemos perceber vários fibroblastos, que são células generalizadas, e uma grande quantidade de substância intercelular formando o tecido. Além desta substância, outro componente geral e muito importante são as fibras de natureza proteica, que se distribuirão em cada tecido de acordo com as características do mesmo e a necessidade da presença dessas fibras. São 3 tipos: as fibras de colágeno, que são formadas da proteína colágeno 1 e que vão ter como função fornecer resistência ao tecido onde essa fibra se encontra. Aqui na imagem, a fibra está representada por essa estrutura mais espessa, e das 3 fibras, a colágeno será aquela que vai se encontrar de maneira mais abundante, de uma forma geral, nos conjuntivos. A segunda fibra intermediária é a fibra elástica, formada quimicamente pela proteína elastina e tendo a função de promover elasticidade aos tecidos. A elasticidade é uma propriedade em que o tecido ele pode aumentar de volume e voltar ao seu volume inicial.
Então, dentro do tecido é uma fibra intermediária em relação à espessura e que vai conferir elasticidade, função que vai se associar à função do colágeno, que vai promover resistência. Por fim, as fibras reticulares são as mais delgadas. Aqui na imagem se apresenta com a coloração vermelha, são as mais fininhas, são as que vão, na verdade, de maneira microscópica, quase que não aparecer nos tecidos, porém, elas formam tramas que vão conferir ao tecido uma resistência inespecífica. Podemos citar a derme profunda, que é a segunda camada da pele, onde essas fibras elas vão se acumular, fazendo com que a pele consiga receber impactos ou choques mecânicos de todas as direções e todos os sentidos. A proteína que vai formar as fibras reticulares é a reticulina, que é análoga ao colágeno. Cientificamente, podemos dizer que a reticulina é um tipo de colágeno 3. Lá na fibra de colágeno, a proteína é colágeno 1, na reticular é colágeno do tipo 3. Para que a gente fixe mais um pouco esse conteúdo, nós vamos visualizar aí 3 imagens. Primeiro, o tecido conjuntivo denso, que é o tecido que forma, por exemplo, os tendões e os ligamentos. E esse nome denso, ele vai se dar exatamente porque, como podemos visualizar aqui na imagem, o que vai prevalecer entre os 3 elementos do tecido é a quantidade de fibras. As fibras de colágeno, que vão se apresentar nesse tecido em grande quantidade, de maneira paralela, essa disposição vai fazer com que esse tecido seja de alta resistência e uma resistência específica, direcionada. Então, as fibras de colágeno, elas se apresentam em grande quantidade nos tecidos densos, porém vão estar presentes na maioria dos tecidos conjuntivos. Na segunda imagem, nós podemos visualizar aí as fibras elásticas que se apresentam na camada média de uma artéria, que é um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo ele tem potencial de ser pulsante e de ter um pouco de movimento para facilitar a passagem do sangue. Então, essas fibras elásticas presentes aí na imagem, são essas linhas mais escuras, meio enrugadas, elas vão estar presentes por qual motivo? Para promover a elasticidade da parede arterial. Por último, as fibras reticulares, presentes aí na parede do endotélio, que também é um vaso sanguíneo de pouca espessura, e que nesse caso são fibras menores e mais delgadas, sempre vão estar formando tramas que são dispostas de maneira irregulares, formam uma rede para conferir uma resistência inespecífica. Então, no caso das 3 fibras, colágeno é uma resistência mais particular, mais específica e direcionada. Elásticas, elasticidade. E reticulares, uma trama de resistência inespecífica. Essas são as funções atribuídas às fibras presentes no tecido conjuntivo. Já no caso das células, nós temos primeiro as células chamadas de tronco mesenquimal, que são células que vão ser produzidas a partir dos folhetos embrionários e que têm pouca diferenciação. São células tronco adultas que vão estar presentes nos tecidos conjuntivos com 2 funções: se autorrenovar, fazer uma multiplicação para que elas permaneçam presentes, e também se diferenciar para formar as células gerais e especiais dos tecidos conjuntivos. Hoje nós falaremos somente das células gerais, mas precisamos lembrar que todas elas são originadas das células tronco mesenquimais. Então, a primeira célula geral são os fibroblastos. De todas, essa é a mais abundante e é a que vai necessariamente estar presente em todos os tecidos conjuntivos. Por quê? São células que, quando se encontram ativas, são responsáveis pela produção da substância intercelular, que é um dos elementos gerais do tecido, e também responsáveis por sintetizar as fibras proteicas. Então, para que eu tenha fibras proteicas e substância intercelular, necessariamente eu preciso da presença dos fibroblastos. No caso dos fibroblastos, é importante saber que eles podem se apresentar metabolicamente ativos nos tecidos ou temporariamente inativos.
Quando essas células estão ativas, elas têm o núcleo bem visível, o citoplasma bastante expandido, também tendo prolongamentos finos, e essas células, no momento de atividade, são chamadas de fibroblastos. Ao passo que elas entram temporariamente em repouso, o citoplasma ele vai ficar bastante reduzido e vai parar de funcionar momentaneamente. Nesse caso, podemos chamar essas células de fibrócitos. Lembrando que esse metabolismo ativo e inativo é um processo reversível que vai manter sempre parte dessas células em funcionamento dentro dos tecidos conjuntivos. Uma segunda célula são os macrófagos, células grandes, de defesa, relacionadas no sistema imunitário à defesa primária, podendo fazer endocitose, que seria o englobamento das partículas ou sólidas, como é o caso da imagem, englobamento de bactérias, que são antígenos para o nosso corpo. Quando essas bactérias estão presentes, os macrófagos emitem pseudópodes e vão englobar essas bactérias para causar a degradação das mesmas. Essa situação de fagocitose ou pinocitose realizada pelos macrófagos é generalizada. Ela pode fazer isso com qualquer tipo de micro-organismo que se apresenta no nosso corpo. Caso essa defesa não seja eficiente, os macrófagos podem ter uma segunda função, que seria sinalizar quimicamente o processo da infecção. Então, os macrófagos, nesse caso, são sinalizadores químicos. Esse processo de sinalização leva o nome de quimiotaxia. Qual seria a finalidade dele? Fazer com que outras células mais específicas possam realizar a diapedese, que é a migração para o local de infecção, para que a situação seja resolvida. Os macrófagos também atuam num processo denominado involução fisiológica de órgãos, quando alguns órgãos, por algum motivo, temporariamente aumentam de tamanho e após um tempo voltam ao seu tamanho inicial. Podemos citar o exemplo do útero, que durante a gestação aumenta de volume e após o parto vai sofrer uma redução desse volume. Então, os macrófagos, junto com hormônios e com contração muscular e outros mecanismos orgânicos, vão contribuir para que esse órgão realize o processo de involução fisiológica. Uma outra célula importante que também faz parte do nosso sistema imunitário e é célula geral do tecido conjuntivo são os mastócitos. Essas células apresentam grânulo citoplasmático, são ricas em organelas de produção de secreção e esses grânulos eles armazenam e liberam duas substâncias importantes. A heparina, que é uma substância anticoagulante. Essa substância vai ser liberada na corrente sanguínea para que o sangue nos vasos fechados se mantenha fluido e circulante. E a histamina, que é uma substância química vasodilatadora que está envolvida nas reações imediatas nos processos alérgicos. Então, quando a pessoa tem uma alergia, ela produz um excesso de histamina nos mastócitos, libera para a corrente sanguínea, dilata os vasos sanguíneos para que as células de defesa atuem imediatamente nos processos de reação orgânica. Os mastócitos também são células envolvidas nas reações de anafilaxia ou choque anafilático. São processos imediatos que vão levar a uma pane de funcionamento orgânico para reagir contra determinadas situações, que são principalmente relacionadas à utilização de substâncias químicas que o corpo pode reagir negativamente. Por fim, os plasmócitos também fazem parte do nosso sistema de defesa, só que essas células são produtoras de anticorpos, que são proteínas específicas para cada tipo de antígeno que acomete o nosso organismo. Então, esses plasmócitos vão permanecer nos tecidos conjuntivos e vão produzir anticorpos a fim de combater antígenos que venham a invadir o nosso corpo. São provenientes de células sanguíneas denominadas linfócitos B. Bom, conhecendo as características gerais,
nós podemos já começar a falar um pouquinho sobre os tecidos conjuntivos que são denominados propriamente dito. Quem são eles? São aqueles menos diferenciados, mais genéricos e que vão conter como característica somente esses que a gente acabou de citar. Então, os tecidos denominados propriamente ditos não apresentam particularidades além das características gerais que são atribuídas ao grupo. Esses tecidos, eles têm classificação, são 3 tipos de tecidos diferentes e cada um deles pode exercer funções diferentes no nosso corpo, que a gente vai ver a seguir. Então, o primeiro deles é o tecido propriamente dito, do tipo frouxo. De todos os tecidos conjuntivos, é o que tem a maior distribuição no nosso corpo. E nele, nós vamos ter todas as características gerais em quantidades equivalentes. Então, se eu lembrar que a composição desse tecido é substância intercelular, fibras proteicas e células generalizadas, ele vai conter todos esses elementos em quantidades equivalentes. Quais são as funções atribuídas ao tecido conjuntivo frouxo? Preenchimento de espaços entre os órgãos, ser o principal tecido subjacente que apoia os tecidos epiteliais, envolver nervos, músculos, vasos sanguíneos e vários órgãos para proteger, fornecer nutrientes, produzir calor, etc. Esses tecidos, eles estão presentes, por exemplo, formando a derme superficial na pele, preenchendo todos os espaços entre os órgãos e formando as membranas de revestimento, como é o caso do pericárdio, da pleura, do peritônio, que revestem determinados órgãos no nosso corpo. Uma imagem para que a gente possa perceber todos os elementos gerais imersos na substância intercelular. Esses elementos se apresentam de maneira equivalente. E eu vou dar um exemplo, aqui no caso da derme. O tecido conjuntivo frouxo, ele se apresenta na camada papilar, que é a derme mais superficial, que fica mais próxima do tecido epitelial. Um outro tecido conjuntivo presente no nosso corpo, que é denominado propriamente dito, é o tecido conjuntivo denso. A diferença dele para o tecido conjuntivo frouxo é que nesse vai haver uma maior quantidade de fibras proteicas prevalecendo sobre os outros componentes gerais. Então, nesse caso, ele vai ser mais resistente. Esse tecido, ele se classifica de 2 formas, o denso modelado e o denso não modelado. Nos 2 casos, há uma abundância de fibras proteicas. A diferença é a disposição dessas fibras nos tecidos, como a gente vai ver agora. No caso do denso não modelado, acontece a prevalência das fibras de colágeno, porém as outras fibras estarão presentes. Esse tecido, ele vai estar presente na derme profunda, formando aí uma trama que vai fazer com que a derme seja um tecido mais resistente a diversos impactos ou choques mecânicos. Já no caso do denso modelado, vai haver uma prevalência das fibras de colágeno. Essas vão se dispor de maneira paralela, organizada, fazendo com que esse tecido ele promova resistência específica onde ele se encontra. É exatamente o tecido que vai formar os tendões e os ligamentos. Tendões fazendo a ligação direta entre osso e músculo, fazendo a sustentação desses 2 tecidos, e ligamento, a ligação entre osso e osso. Podemos também ainda falar sobre um tecido com características especiais, que é o tecido adiposo. Esse tecido ele tem várias funções no nosso corpo, como, por exemplo, armazenar triglicerídeos e ser a reserva energética secundária, realizar o isolamento térmico, auxiliando na manutenção da temperatura corpórea e servir como amortecedor, nos protegendo contra choques mecânicos. Como ele é um tecido que a pessoa vai absorvendo e vai armazenando substâncias em suas células, em condições desfavoráveis relacionadas a fatores genéticos, fatores alimentares, descontroles hormonais, pode haver um aumento descontrolado desse tecido. Apesar de ser um tecido indispensável para o nosso corpo, pois ele favorece o metabolismo orgânico,
de aumento descontrolado, ele pode causar vários danos ao organismo. Os adipócitos, assim como todas as outras células que formam os tecidos conjuntivos, são originados nas células mesenquimais. Essas vão se diferenciar em lipoblasto, e os lipoblastos podem se diferenciar em dois tipos de adipócitos. Os adipócitos denominados multilocular, formando o tecido adiposo multilocular, e os adipócitos uniloculares, que vão formar o tecido adiposo unilocular. O tecido adiposo unilocular, ele também é conhecido como gordura amarela. Como a gente pode ver aqui na imagem anterior, as células apresentam um único locus de gordura que vai preencher quase todo o citoplasma da célula, fazendo com que essas células sejam grandes e tenham essa denominação de unilocular. Esse tecido ele vai ser encontrado formando o panículo adiposo, que é uma camada de gordura bem espessa que vai existir nos recém-nascidos. Neles, a espessura é uniforme. E quando a gente vai se tornando adulto, esse tecido ele vai se restringindo a determinadas regiões do nosso corpo, dando forma e promovendo a produção de calor nesses locais. Os adipócitos uniloculares, eles são as principais células que no nosso organismo vão armazenar o triglicerídeo, que são os lipídios provenientes da nossa alimentação. Como a gente pode visualizar, a célula é grande, ela vai possuir um único vacúolo ou locus de gordura que vai armazenar os triglicerídeos, ocupando quase que 90% do citoplasma da célula. Outra característica que podemos visualizar nesse tecido, além das células que estão representadas aqui por essa estrutura branca, é que o tecido adiposo ele é muito vascularizado e ele é muito inervado. A proporção é, a cada meio litro de gordura a cada 2 litros de gordura que você retira do corpo, você perderia meio litro de sangue. Só para que a gente possa entender a quantidade de vasos sanguíneos que existe nesse tecido. O tecido adiposo multilocular, ele tem diferenças porque ele vai ser formado por adipócitos que tem várias gotículas de gordura no citoplasma da célula e que vai apresentar, na verdade, uma quantidade considerável de mitocôndria. A presença dessas mitocôndrias vai fazer com que o tecido ele tenha uma coloração castanha, junto com a vascularização do tecido, e também que vai ser chamado de tecido pardo ou marrom. No caso desse tecido, a principal função seria produzir calor e gerar energia. Como a gente pode visualizar aqui fazendo um comparativo, o adipócito multilocular ele tem vários locos de gordura e dentro dele uma grande quantidade de mitocôndrias. E dentro do tecido, além das células adiposas, uma vascularização bastante intensa, assim como acontece também no tecido adiposo unilocular. Algumas alterações que podem ser causadas devido ao acúmulo descontrolado do tecido adiposo no nosso corpo. A primeira delas é a celulite, ou chamada de lipodistrofia. Essa imagem aqui, ela vai mostrar exatamente os locais onde é mais comum haver esse acúmulo desordenado do tecido adiposo, podendo causar o processo da celulite. E nessa segunda imagem, nós vamos ver o que acontece com o tecido adiposo. Vai acontecer um acúmulo exagerado de triglicerídeos, as células elas vão aumentar de volume, causando assim uma inflamação no tecido adiposo, que é o que nós denominamos de celulite, que vai ficar aparente na pele exatamente por causa da compressão que esse tecido vai causar na pele. Devido à vascularização e à inervação, a celulite, onde ela se encontra, ela é caracterizada como uma disfunção dolorosa. Outro processo que pode acontecer devido ao acúmulo desordenado do tecido adiposo é a obesidade. É importante considerar sobre essa doença que, além do ganho de peso e da formação de grande quantidade de tecido adiposo que vai envolver e que pode causar uma compressão de determinados órgãos, como a musculatura cardíaca, podendo atrapalhar o batimento cardíaco, podendo atrapalhar o desempenho dessa musculatura para o sistema circulatório, a obesidade ela pode ter origem genética, ela pode ter origem hormonal e ela pode ter origem alimentar. Então, o tratamento dessa doença precisa ser feito a partir da investigação
da origem do problema. Bom, pessoal, a partir das aulas seguintes, nós vamos trabalhar todos os outros tecidos conjuntivos associando as características gerais às suas especificidades. Bons estudos e até a próxima.